Queria perguntar para o Léo. Léo, quando é que você notou que realmente a falta de perdão no seu pai estava afetando a sua vida como um homem de Deus, né, como alguém que queria vencer na vida, ser feliz? Até que tanto você viu que essa amargura estava te prendendo? Na verdade, eu achei que eu estava bem demais, né? Essa que é o grande desafio. Mas, debaixo dessa questão que eu tive com o Espírito Santo, eu vi que eu estava extremamente indiferente. E a indiferença, ela é camuflada. Ela não é igual você ter ódio de uma pessoa, ter raiva e você trazer aquilo para a luz. Ela é muito camuflada. Por isso, às vezes, não é tão perceptível a falta de perdão. E quando eu enxerguei que a indiferença era algo central e que eu estava dessa forma, eu, na verdade, tinha um relacionamento superficial com meu pai e até mesmo dentro da minha família. E esse entendimento me levou a uma restauração linda, porque hoje meu relacionamento com ele é lindo, a gente se ama, a gente sente falta um do outro, eu amo ele, eu estou aqui falando e sinto amor por ele, embora a história não foi uma história tão bonita assim. Então, realmente, o perdão ele é extremamente desafiador, extremamente difícil, mas muito lindo, muito viável e tremendamente possível. Porque Deus é lindo demais da conta. E quando você perdoa, na verdade, você muda a sua história. Você muda os seus relacionamentos mais íntimos, você muda os seus relacionamentos familiares e a sua história passa a mudar como um todo em todas as áreas. Porque a falta de perdão realmente ela afeta todas as áreas. Vocês acham aqui que, aí pode ficar à vontade para falar, o senhor também, o doutor Zé Eduardo, que os homens têm mais ou menos dificuldade de perdoar que as mulheres? Qual que é a opinião de vocês? O homem perdoa mais facilmente ou a mulher perdoa? Eu acho que a mulher perdoa mais fácil. Pela experiência que o senhor tem, então, a mulher libera mais fácil? A mulher tem mais facilidade de liberar do que o homem. Eu acho que o homem é mais duro. A mulher é mais fácil até por questões filosóficas, né? A concepção da maternidade, que é uma coisa que ela divide a vida inteira, o fato de ser mãe, essa divisão que ela já tem faz ela perdoar mais fácil do que o homem que não convive dessa forma fraterna na gestação, nessas coisas. O homem é mais durão. Mais durão. E a própria formação também, né? Cultural. Machista. A mulher ensina a filha aí, o ginecologista, quando menstrua. O homem nunca manda o filho fazer um toque, né? Não manda mesmo, nem ele vai, né? Aliás, ele avisa o contrário. Vou dar um exemplo. Eu não vou dizer. Eu nunca fiz, você acredita? Eu nunca fiz. Sabe que eu fico pensando, um pai pegando o caderninho do plano de saúde, passando com o filho, ó, aqui é o dermatologista, aqui é o pediatra, aqui ó, esse médico aqui na letra U, urologista, você foge dele. Não, eu sou filho de médico, né? É mesmo? Para convencer meu pai a fazer o toque foi uma das coisas mais difíceis. Ele foi fazer com quase 70 anos. Sério? A especialidade dele era outra? Ele é nefrologista, não é urologista. Mas o cara consciente, ele vinha fazendo o PSA dele, que é o exame de sangue, regularmente. O dia que alterar, eu faço o toque. E não foi comigo, né? Lógico. Ia ser muito constrangedor para ele. Não, eu não. Vou procurar outro. Imagina. É até engraçada a história. O pai médico com 70 anos foi fazer o exame e o filho falando o tempo todo, né? Mas então, Léo, para você, os homens perdoam, o doutor disse que para ele as mulheres perdoam mais fácil, o pastor Guerra também, na sua opinião? Olha, interessante isso, porque ontem eu fiz uma dinâmica num grupo que tinha muito jovem, umas 60 pessoas, e eu notei que a dificuldade é com ambos, né? Até fiquei surpreso pelo número, porque de 60 pessoas, 85%, depois que a gente fez a dinâmica sobre perdão, chegou à conclusão que o perdão pleno não tinha sido alcançado. Tá, mas aí você está falando de uma faixa etária de... Qual que é a média da faixa etária do grupo que você estava com ele? 25 anos, 20 anos de idade. Então, provavelmente solteiros. Não, muitas pessoas eram casadas. Tinham casados também. Então, nessa experiência, eu vi que, do meu ponto de vista, ambos os casos são desafiadores. Mas tem uma impressão que eu acho que a mulher é mais fácil de perdoar. Aí, convivendo com o pessoal, eu acho... Pois é, mas a questão da traição, alguém falou aqui sobre traição, perdoar marido, a traição e tal. Parece que essa é a única exceção, então, que a mulher tem mais dificuldade de perdoar, né? Ou não? A traição. Não, eu acho assim que tem a dificuldade, por exemplo, do exemplo que você deu, de perdoar o pai que foi um abusador, né? Porque isso traz um conflito no coração a respeito de quem eu amo e esse amor começa a se tornar difuso no coração dela, porque
de quem eu esperava segurança e proteção se tornou alguém que me violou, e muitas vezes as meninas nem sabem o que está acontecendo, não é? E muitas vezes isso perdura por muito tempo. Então esse processo de perdoar não é nada fácil, não, porque isso está relacionado com a figura de autoridade. E quando está relacionado com a figura de autoridade, existe uma dificuldade maior, porque existe uma demanda de confiança muito grande. Quando essa confiança ela é, então, suprimida ou é violada, existe uma dificuldade muito grande. Do mesmo caso com o marido, né? Principalmente a mulher que deposita toda a confiança no marido e crê e entregou sua própria vida para estar debaixo da sua segurança, sua cobertura. E quando essa segurança ela é rompida, ela é destruída, então esse processo de se restabelecer essa confiança novamente é o processo mais difícil. Até o processo de dizer que perdoa em obediência às Escrituras, a palavra de Deus, eu escolho perdoar, é uma coisa. Agora, você passar por uma restauração de confiança e crer que tudo que ele está falando realmente é a verdade, então aí é uma outra dinâmica, é um processo que tem que se caminhar, né? Então, existe uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Então, o homem, por si só, como já foi falado, ele tem essa dificuldade maior. Não é tão fácil para o homem perdoar, não. É mais difícil. Mas eu entendo que, como o Léo falou, que ambos têm dificuldades, né? Então, no caso dessa irmã que ligou, ela queria ser curada. Talvez seria o processo mais fácil, né? Do que cumprir a palavra de Deus, as Escrituras, e perdoar primeiro, para depois entregar os sentimentos, para que Deus cuide dos sentimentos. E ele é especialista em curar e sarar, né? A nossa expectativa é que com o programa de hoje você consiga, né, se convencer ou deixar que o Espírito Santo de Deus te convença que você, no caso de necessitar liberar perdão, busque os caminhos, né? E também daqui a pouquinho a gente vai ouvir o doutor José Eduardo falando sobre a questão dos exames que o homem deve submeter, e também que na fala dele os homens sejam convencidos mais rapidamente do que o pai dele, que foi fazer o primeiro exame de próstata com 70 anos de idade, o exame de toque. Bom, mas eu ainda falando do livro do Léo, eu achei muito interessante que no livro do Léo, o Léo separou o livro em duas partes, né? E na primeira parte ele escreve assim: eu realmente perdoei. E aí você coloca 11 pontos do que o perdão não é. E depois ele escreve a segunda parte e diz: eu realmente perdoarei, uma outra pergunta, e ele coloca 13 pontos do que o perdão é. Né? Então, só para citar aqui alguns exemplos, porque depois você pode inclusive adquirir esse livro, o Léo daqui a pouco vai falar sobre o dia do lançamento do livro também, que vai acontecer na semana que vem. Ele diz aqui que perdão não é indiferença, como ele já falou ali antes, não é impaciência, não é dor, perdão não é prisão, perdão não é cobrança, perdão não é esquecimento, dentre outras coisas. E o que é o perdão? Aí ele fala que perdão é adoração, perdão é verdade, perdão é fé, é decisão, é diálogo, dentre outras coisas que ele coloca aqui. Por que você entendeu que precisava dividir dessa forma? Você escreveu com pontos específicos, Léo. Porque eu acho que, sabendo que Deus trabalha no princípio da luz, né, em qualquer processo, eu creio que a cura ela vem no momento em que você entende a sua condição real, né? E o grande perigo com relação ao perdão é a pessoa ficar numa condição na qual ela afirma que perdoou, mas ela não perdoou. Como é que você tira essa realidade? Quando ela realmente fala, realmente eu achei que eu tinha perdoado e eu não perdoei. Então nós dividimos o livro falando na primeira parte sobre o que não é perdão, para que um diagnóstico claro fosse feito. E no final de cada capítulo, isso é muito interessante, tem algo andragógico que é bem voltado para o adulto, que são perguntas-chaves que a pessoa, né, meditando e orando, ela vai realmente, no final da primeira parte, chegar a uma conclusão, como se fosse um processo de diagnóstico mesmo, se ela realmente perdoou. A partir daí, nós vamos tratar de assuntos, ações práticas de perdão. Porque o perdão, como eu falei aqui já, ele não pode ser algo teórico, ele tem ações, às vezes, práticas. E aí nós entramos na segunda parte do livro, que fala o seguinte: eu realmente perdoarei?
E aí também tem perguntas de ações, bem assim, práticas do dia a dia que vai conduzir a pessoa ao perdão Então real. é bem didático. Bem didático. Bom, a gente vai continuar falando sobre perdão também, mas queria ver um pouquinho, doutor Zé Eduardo, falar sobre a saúde do homem, né? O senhor, enquanto especialista, que tipo de cuidado o homem deve ter, a partir de que idade, não só na questão mesmo ali da próstata, mas eu imagino que o senhor deve ter mais informações. Hoje, o que a gente preconiza na sociedade brasileira tem 2 etapas da vida que o homem deve se preocupar. A primeira fase é na fase da puberdade, depois dos 15, 18 anos, que é o momento da vida que esses meninos têm que fazer, normalmente eles fazem na época do exame pré-nupcial, algum check-up, alguma coisa, para ver problemas de fertilidade, desenvolvimento, dessas coisas todas, que é uma fase que a gente chama de puberal, que a criança desenvolve os caracteres sexuais, depois vai desenvolvendo a masculinidade, e ali pode ter alguns problemas. A segunda etapa da vida é a partir dos 40 anos. Quer dizer, isso não impede que de 20 a 40 você mantenha algum tipo de vigilância, porque é o momento que você está sexualmente mais ativo no período de 20 a 40, e hoje com essa promiscuidade que tem existido, o uso de preservativo é importante, essas coisas, então tem que se manter essa vigilância ativa nesse período de 20 a 40 anos. Mas a partir dos 40, quando começa a se incidir os grandes problemas da saúde do homem, e aí começa a vir a disfunção sexual, a disfunção hormonal, começa a vir os problemas, as doenças relacionadas às neoplasias, são os tumores que começam a aparecer, são mais prevalentes nessa determinada, acima dos 40 anos. E o próprio, que é muito comum, que a gente está entendendo muito hoje, é uma subespecialidade da urologia que a gente chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Esses hormônios todos que a gente carrega, eles começam a se manifestar, a gente perde depois dos 50 anos 1,6% de produção de testosterona, que é o hormônio masculino mais importante. Isso acarreta uma série de modificações na personalidade da pessoa e no processo físico e mental. É mesmo? A gente sabe que hoje a pessoa às vezes está vivendo um momento de depressão, um momento de dinamia, de fadiga, de cansaço, dessas coisas tudo, você vai ver o perfil hormonal desse paciente está alterado, dessa pessoa. E com esse tipo de reposição hormonal melhora muito a vida da pessoa. Bom, interessante o senhor falar isso, porque às vezes a pessoa está achando que a coisa pode ser só emocional ou não. até espiritual e um remédio Isso é natural, hormonal resolve.